Temos que militar a nossa causa. E militar a nossa causa é lembrar da nossa causa diariamente. Nós não podemos lembrar da nossa causa a cada 3 anos. Nós não podemos lembrar da nossa causa só quando o sapato doer. Nós temos que lembrar da nossa causa diariamente. Nós fizemos uma faculdade, naquele momento sentamos no banco, reunimos tanta gente, aí saímos da faculdade e agora fomos para um grupo maior, porque a faculdade já era um grupo pequeno de sala de aula, e aí depois disso, esse grupo maior, nós começamos a conhecer toda a parte interna de uma estrutura, que é a OAB, e mesmo conhecendo essa parte interna, não há união. Há uma constante de separação entre nós, e não deveria ser assim. Então, por exemplo, nós elegemos alguns colegas, esses colegas eleitos, nós vemos sempre, tomamos algum café ou outro, porém, nós não temos explicações das coisas que são necessárias para que nós possamos militar aqui fora. Então, nós precisamos de líderes. Nós precisamos de líderes, novos líderes, nós precisamos de líderes aguerridos e que também passem para o liderado o desejo da militância, porque se nós não militamos, a nossa entidade vai perecer. Muito bem. Vocês vão falar também agora sobre quem é a chapa, quem somos, né? A chapa 3, quem quer falar sobre? Bom, a apresentação pessoal, falar, né? O Carlinhos, eu acho que o Nelson perguntou, o povo quer ouvir, quais são as nossas propostas reais, né? Nós não falamos aqui da proposta da implantação do portal de transparência. Essa proposta é extremamente importante, porque como é que a gente vai realizar? Não posso dizer que a casa própria, o prédio próprio é uma proposta, se eu não posso implantá-la. E talvez não esteja no nosso alcance, mas a portal de transparência vai mostrar para o advogado que para onde vai a arrecadação. Se o pessoal fizer um cálculo de quase 6 mil advogados e o que arrecada só aqui em Guarulhos, e nós não temos esse retorno, então nós precisamos do portal de transparência. Essa é uma proposta factível, não adianta a proposta ser vazia. Então essa é uma das nossas propostas. A outra proposta, que é a criação da SEMA, que eu já expliquei. A outra proposta, que alguns colegas que nos procuram falam, gente, tem muitos pais, aliás, principalmente as mães, que não tem onde colocar as crianças quando vai para o fórum. Precisa ir para o fórum, precisa colocar a criança, sei lá, deixar com a empregada ou levar no braço, e fica difícil para conversar. Hoje você faz tudo, quase tudo, pela internet, mas algumas coisas ficam, são necessárias, conversar com o juiz, conversar com a diretora do fórum, né? Então, o que acontece? Essa é uma das propostas, né? Criar condições, um local, para que a mãe advogada, principalmente, possa levar, ir para o fórum e deixar a sua criança com segurança. Exumi, nesse particular, nós temos uma mulher aqui, que é mãe, e eu gostaria até que ela se pronunciasse exatamente sobre esse assunto. De uma creche na própria eu falo por entidade? mim, né, no início da minha carreira. Hoje eu tenho uma filha adulta e um menino de 13 anos, mas tive muita dificuldade com a situação, em especial no período de férias escolares, que eu não tinha com quem deixar minha filha, muitas vezes levava ao fórum, não tinha aonde trocar, não tinha onde deixar, não tinha onde esquentar uma madeira. Então a gente imagina o seguinte: nós entendemos que seja factível, que nem o Izumi falou, um espaço da mãe advogada. Nós até questionamos, como sempre a gente está conversando, a mãe advogada e o pai advogado. A gente vê, é óbvio que na atualidade a gente tem ido menos ao fórum, menos à Justiça do Trabalho e à Justiça Federal. Mas no período de férias escolares, a gente vê mãe, pai, com as suas crianças, protocolando, visualizando processos que ainda são físicos, e não tem nenhum tipo de conforto. Nem apoio, nem conforto. Então nós pensamos e achamos viável, enquanto mulher e mãe, né? Eu acho muito importante o espaço da mãe, ou vamos falar de uma coisa mais, o espaço da família que tem a sua criança e precisa ir ao fórum, do advogado. Essa é uma parte. É uma parte. Que foi tocada pelo Izumi, né? Ainda tem a pessoa que é o deficiente físico. E Sim. Essa questão do deficiente eu já
É. Eu já, inclusive, eu até vou fazer uma pergunta, porque hoje nós temos lá na nossa subseção 2 prédios, o prédio preto e o prédio branco, que eles chamam, né? E as audiências de ética, principalmente, são feitas no prédio branco e na parte do subsolo. Muitas lá. escadas. Muitas escadas. E eu fui fazer uma audiência e, lamentavelmente, um colega advogado cadeirante teve que ser carregado pelas escadas abaixo, com a ajuda de um dos funcionários lá da casa, muito solícito, muito simpático, muito prestativo. Eu fiquei, assim, horrorizado com aquela situação, porque a minha cliente também, ela estava indo lá, ela também com 80 e poucos anos, surda, meia cega, entendeu? Teve que descer aquelas escadas ali, praticamente apoiada, Com as dificuldades. né? E não vi uma pessoa lá preparada para dizer não. Nessa situação, vamos passar essa audiência para outro prédio. Lá tem mais acessibilidade. Tem elevador. Tem elevador, tem tudo. Então, são coisas que, infelizmente, quer dizer, são coisas micro, né? Se pensa só no macro, mas não se pensa nas pequenas coisas. Que a gente chega lá e fica horrorizado de ver certas situações. Na casa a cidadã. falta e a falta do senso humanitário, Mas né? também falando a respeito, por exemplo, do fórum, né? Nós do sabemos próprio que fórum o nosso também fórum, o nosso fórum civil e criminal, não tem ele acessibilidade tem uma nenhuma. indignidade muito grande, muito grande. E não há debate. Não, mas nós falamos. Mas sim, nós falamos, mas nós temos que questionar, nós não podemos parar de falar. Carlinhos, Nós temos que questionar. Só falar do último ponto, eu acho que vai até ficar a dica aí para as outras chapas, né? Quando a gente fala em proposta, a gente pensa primeiro na necessidade do advogado. Sabe uma necessidade importante? Aliás, tem advogado até dos mais antigos parando de advogar por causa disso, e nós queremos uma proposta de auxílio, apoio e capacitação para os advogados que têm dificuldade de converter arquivos em PDF, Olha aí, tá para vendo? fazer assinatura eletrônica, para instalar o programa. Por exemplo, na Justiça do Trabalho tem uma plataforma, que é diferente do TJ. Sim. Então o advogado fala, poxa, eu não tenho computador em casa. Aliás, eu não sei converter. Mas se converte no tamanho errado. Então, pensando nessa necessidade, nós criamos uma proposta, que é o apoio, é o treinamento, é dar suporte ao advogado nesse sentido, no peticionamento Muito eletrônico, bom. que é o futuro. Isso é um ponto que poderia também ser debatido lá em nível estadual, ou até em nível federal, da UAB, e aí a nossa voz nesse momento, porque é agora que nós temos para falar, que, na verdade, tem que haver um debate da OAB, que é o nosso órgão de representação, para questionar por que nós temos que engolir um sistema numa justiça, um sistema na outra justiça, um outro sistema na outra justiça. Aí nós temos 3 sistemas para que nós venhamos trabalhar e com isso o advogado acaba ficando confuso, acaba ficando com mais dificuldade ainda até de trabalhar, de fazer a parte da digitalização, do processo Eu acho que digital. talvez Nós temos tenha... 4 minutos para complicado. falar, acho que não, começando já pelo Carlinhos, para falar de quem somos, né? Porque eu acho que em 4 minutinhos a gente vai encerrar. Bom, eu começo dizendo que nós somos um grupo de advogados insatisfeitos com tudo que tem se passado nos últimos anos. Nós somos advogados com o pé no chão, nós somos advogados do dia a dia, barriga no balcão, e nós sabemos que muitas das nossas necessidades não têm mais sido debatidas, não têm mais sido observadas as nossas necessidades. Então, quem somos? Somos um grupo de advogados que está pensando coletivamente, que está pensando no coletivo e querendo mudanças. E as mudanças, elas são mudanças radicais, que começam lá do alto, lá do alto. Nós queremos mudança da nossa representação em Brasília, nós queremos mudança da nossa representação estadual e nós queremos mudança da representação municipal. Por isso, nós queremos aqui dizer que nós temos ideias, nós temos propostas e nós queremos debate, mas debates sadios. Nós não queremos brigas, discussões, picuinhas. Nós queremos coisas que venham melhorar a nossa atividade, o nosso dia a dia, a nossa
a nossa união, né? A sede própria também é vontade desse sede, grupo, né? Me perdoe eu dizer assim, aí quando falo em sede própria já me desequilibra um pouco. Só responde se ela é vontade desse grupo também. A sede própria é uma cobrança desse grupo já de tempos, mas cobrança mesmo. Nós já fomos até a sede estadual cobrar a sede própria, que há 30 anos é falada, mas nunca é desenvolvido algo nessa direção. E lamentavelmente nós pagamos um aluguel aí. A transparência, quem que vai falar agora? Então, esse aluguel é um dinheiro que vai pelo ralo, quero aproveitar esse momento para dizer isso, é dinheiro nosso indo pelo ralo, que poderia já ter pago um prédio, 2 prédios, 3 prédios para nós. É isso. Então eu penso assim, se nós pagamos um aluguel e somarmos os valores anuais desse aluguel, nós vamos ver que nós já tínhamos uma sede própria há muitos anos. Só que o dinheiro está indo pelo ralo, está atendendo outros interesses, está ajudando e beneficiando proprietários, quando deveria ajudar e beneficiar o advogado, aquele que paga a sua contribuição anual e quer resultado, quer resposta, quer casa própria. A casa própria é sede própria e casa própria, é isso. Maravilha. Por favor, doutor Reis vai falar sobre... Então, não, assim, eu só complementando, né, e dando ênfase aí depois para o encerramento, né, eu acho o seguinte, eu acho que eu não sei fazer outra coisa senão a advocacia. Então, nosso grupo já vem trabalhando há um bom tempo, né, doutora Eliana, já com essa ideia, e esses valores que nós estamos trabalhando já não é de muito tempo que a gente vem se enfatizando isso. Então, assim, eu não sei fazer outra coisa senão a advocacia, e o meu maior desejo é, diante de tudo isso que nós estamos colocando aqui, e as suas propostas, né, as nossas ideias, etc., mas é justamente que eu gostaria de circular pelas ruas de Guarulhos, pelo fórum, e não ouvir mais a questão da insatisfação dos nossos colegas, das nossas colegas. Então, assim, eu penso nisso, eu acho que isso é muito ruim para a nossa profissão, que é uma profissão digna, é uma profissão muito bonita, e enfim, então eu acho que o nosso propósito dentro da nossa tese é justamente esse resgate. Doutor Izúbio vai falar um pouquinho? Bem rapidamente. Bom, ano que vem vou fazer 20 anos de inscrição na OAB. Né? E olha só, depois de 20 anos praticamente eu comecei a fazer a pós processo civil pela necessidade de reciclagem. Olha só, o Código de Processo Civil saiu agora recente, 2015, então surge a necessidade de se reciclar. Imagina de se capacitar, não é verdade? Dentro disso aí eu quero dizer, por último, que é a nossa 6ª proposta, que é incentivar